Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Questão de Direito. Continuamos aqui discutindo direitos da personalidade. Já falamos sobre muitas situações aqui que eu tenho certeza que você que está nos assistindo já se deparou com elas no seu dia a dia, no cotidiano, ou pelo menos teve um membro da sua família, um amigo seu, em que se enquadra nessa situação e nesse sistema. Uma das coisas que eu acho interessante a gente discutir aqui agora, nesse momento, é algo que ocorre diariamente. A gente vê, às vezes, as redes sociais tomadas por vídeos dessa natureza, às vezes situações lamentáveis, situações que trazem um constrangimento, uma dor muito grande para aquelas pessoas que estão assistindo aquele vídeo, ainda que elas não tenham se envolvido diretamente com a situação. Exemplo prático: você está passando pelo centro da cidade, vê um acidente. Ao invés de você tomar uma atitude de ligar para a autoridade competente, para a polícia, para o corpo de bombeiros, para o SAMU, a primeira coisa que você faz é gravar, tirar uma foto daquela situação e já postar numa rede social. Isso é uma situação que tem causado um constrangimento e que tem acontecido, infelizmente, diariamente dentro da sociedade brasileira. Professora Rosemary Mafra, isso pode? Isso é legal? Isto não pode, professor. Aliás, eu sou um intransigente com relação a essa situação. Eu acho que aí a pessoa que fez, ela transgrediu, ela violou, primeiro, a dignidade da pessoa. O respeito, a imagem, a intimidade, né? E, sobretudo, demonstrou ser uma pessoa que não respeita o ser humano. Então, isso é muito sério, né? É muito sério. Aliás, hoje a gente não tem mais privacidade, né? Então, mas é importante que os direitos da personalidade, dentre eles a intimidade, eles extrapolam a nossa vida. E se eu passo, né, e tiro uma foto de uma pessoa, o parente daquela pessoa, o filho, o pai, a mãe, a esposa ou o marido, até o 4º grau, aliás, que a lei fala, tem todo o direito de ingressar com uma ação de indenização por dano moral que violou a imagem, a intimidade, o respeito, a dignidade daquela pessoa morta, meu parente. E quem fez e quem compartilhou, ele vai responder na mesma proporção. Então, primeiro passa pelo respeito, pelo senso de humanidade, de consideração, porque os direitos da personalidade são muito ligados à ética, ao respeito, são preceitos fundamentais, que passa pela religião, mas não só pela religião, mas também pela dignidade da pessoa, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não compartilho, peço que as pessoas não coloquem na minha página e acho que tem uma imagem diferente daquela pessoa que postou. Que muitas vezes, quando ela posta situações dessa natureza, às vezes é por irresponsabilidade, né? Às vezes por desconhecimento, quando você disse a respeito da culpa, né? A questão hoje, a violação aos direitos da personalidade, ele não está só ligado à intenção de dar o prejuízo, né? A intenção de, eu não gosto daquela pessoa, então eu vou postar. Não, mesmo que você goste, ame, adore, né? Mas se você postou e aquela pessoa não gostou ou se sentiu incomodada, né? É uma falta de respeito. É interessante essa colocação que você fez, professora, porque independentemente da situação em que aquela pessoa, que no caso em tela que a gente trouxe aqui, da pessoa que se acidentou, às vezes veio a óbito, às vezes está lá agonizando, está com um ferimento, ela é exposta. Pois é. Ainda que talvez esteja inconscientemente,
ela não abriu mão dos direitos da personalidade Sim. dela, até porque é uma característica dos direitos da personalidade a indisponibilidade, não é verdade? Como é que fica essa questão? Por ser um atributo, por ser uma característica dos direitos da personalidade, a indisponibilidade, existe alguma exceção a essa regra? Ou, de fato, são indisponíveis e ponto final? É muito interessante, professor, essa pergunta, porque, veja só, dentre, né, as características dos direitos da personalidade, nós temos a indisponibilidade, que é a proibição da lei para que você não disponha, não transfira direitos seu da sua personalidade, como a vida, o nome, a honra, a dignidade, a intimidade, seja que título for, onerosamente vendendo ou gratuitamente doando. Mas alguns direitos da personalidade, a indisponibilidade, ela não é absoluta, como é a vida. A vida, por exemplo, ela tem uma indisponibilidade absoluta, você não pode transferir sua vida. Aliás, você nem pode suicidar, né? Porque se o suicídio quer extinguir a vida por si própria, tem alguma penalidade, como é o caso de seguro de vida, né? Que muitas vezes não paga para a família. Tem essa discussão. Porque a lei não permite que você... Nós não temos a eutanásia ainda, né? No Brasil. Então, você não pode dar cabo da sua vida. Porque a vida é um direito da personalidade da pessoa. Agora, alguns direitos, eles podem ser transferidos, podem dispor, seja onerosamente vendendo ou doando, desde que a própria pessoa, que é o detentor daquele direito, queira e autorize, como é o caso da imagem. A imagem, por exemplo, que o jogador de futebol passa ao fazer uma propaganda, né? Ele vende, ele usa comercialmente. Ele pode, outra pessoa não pode. Ele pode autorizar, né? Outra pessoa não pode, por ele. Como por exemplo, né, algumas propagandas até doando, que são altruísticas, né, como câncer de mama, quando as mulheres vão, né? Então, a imagem é um direito da personalidade da pessoa, cuja indisponibilidade, ela é relativa, né? É o caso, por exemplo, da voz também, né? No caso dos direitos autorais, da escrita, né? Que é o caso, por exemplo, né? das pessoas que exercem essa atividade. Mas essa indisponibilidade, ela é relativa, permitindo que a própria pessoa o faça, não outro por ela, como é o caso que nós acabamos de falar, né, anteriormente, quando você difunde uma imagem de uma pessoa sem que ela autorize, e se ela não tem como autorizar, o parente tem que autorizar. Que aí é interessante, professor e Mauro, é aquela questão do direito do paciente, que me veio agora. O direito do paciente é um direito de personalidade da pessoa, em que o paciente, ele tem o direito inerente à sua personalidade de consentir com o tratamento que o médico quer lhe dar, quando aquele tratamento ou a cirurgia vai causar risco de morte para ele. Isto é inerente da minha personalidade. Então, eu não posso sofrer uma intervenção cirúrgica com risco sem que eu consinta. E se eu não tenho consentimento, porque de alguma forma eu estou, né, sem possibilidade de manifestar a minha vontade, impedida de manifestar a minha vontade, aí tem que buscar o consentimento do parente, né? Então, eu disse isso para mostrar que, na verdade, é um assunto muito interessante que você escolheu, professor. Esse assunto, de fato, ele permeia a mente das pessoas, Verdade. né? Porque ele versa sobre a dignidade da pessoa humana.
E eu acho interessante essa fala sua, professora, dentro desse contexto, porque é tão indisponível que o Estado tutela. Verdade. É tão indisponível que ainda que você queira abrir mão, o Estado vem e diz que não, você não pode abrir mão, nem que você queira. Exatamente para que não se tenha uma situação de falta de controle social em cima desse contexto. Inclusive na questão dos transplantes que você colocou aí muito bem. Mas dentro dessa questão, Mauro, eu queria te fazer uma pergunta. O Estado tutela, o Estado protege. O Estado também reprime a conduta que ela é contrária à lei. Se eu tenho uma situação em que o Estado protege, tutelando os direitos da personalidade, o que eu posso fazer se o meu direito da personalidade ele for ferido, ele for violado, por quem quer que seja, inclusive pelo próprio Estado, se houver a possibilidade e caso aconteça? O que eu posso fazer? A rigor, o que se espera das pessoas é que elas se comportem dentro da legalidade. E a legalidade aqui dentro do nosso assunto é que as pessoas respeitem a personalidade das outras. Direitos são proteções, e as pessoas têm essas proteções, e regra geral, essas proteções não podem ser violadas. Como os homens não são anjos, e são homens e sendo homens, nem sempre irão se comportar dentro da legalidade, causando violações aos direitos da personalidade de terceiros. E aí eles passam para o campo da ilegalidade. O direito é muito interessante porque ele cria a legalidade de um lado, só que do outro ele fornece institutos que vão sanar as ilegalidades e tentar retornar para o campo da legalidade. Então é um vai e vem. E aí o senhor José e a dona Maria que estão assistindo estão se perguntando, né, que raios de institutos são esses? E aí o principal deles, sem dúvida, é o Poder Judiciário. Nós temos aí o Ministério Público, né, os promotores de justiça, a rigor, são fiscais do império da lei e dos direitos da personalidade. E nós temos aí as defensorias públicas e, não podemos esquecer, conforme nos ensina a Constituição Federal, um instituto da advocacia. Né? E os advogados exercem aí uma função preponderante de instrumentalizar essa transição da ilegalidade para a legalidade de volta. Só que tem um problema. Quando se trata da violação à honra, né, aquilo que foi feito, feito está. Então, se X violou a honra de Y, não tem como o judiciário fazer X desviolar a honra de Y, porque a honra de Y já foi violada. Né? Uma decisão judicial não daria conta disso. Então, o que o Poder Judiciário faz autorizado pelo direito? Vamos compensar de uma outra maneira. E essa maneira é mexendo no bolso do violador. E aí uma coisa que eu quero dizer às pessoas simples, humildes do dia a dia que nos assistem, é que para abandonarmos essa cultura do deixa para lá, né? Essa cultura do deixa para lá que faz parte da brasilidade é uma coisa que nós precisamos romper. Né? Não vamos deixar para lá. Não é? Direitos não são bobagens. Não é? O Poder Judiciário, o Ministério Público e as defensorias públicas são financiados com dinheiro público para nós não deixarmos para lá.
E aí as ações de indenização por dano moral, por danos morais, estão disponíveis. E uma coisa que eu ratifico e reafirmo às pessoas, procurem esses institutos. E eu quero procurem esses institutos e porque aí a vida vai ser melhor. Muito bem. É interessante a gente fechar o assunto do programa, o programa está chegando no final, com essa situação. O que fazer quando os meus direitos são violados, para mostrar para você que existem institutos, órgãos, inclusive que fazem parte do poder público, para te proteger. E caso você não opte por eles, você pode procurar um advogado para tentar ver reparado aquele mal que lhe foi causado. É o que o Mauro disse. Não quer dizer que a situação vai voltar ao status quo ante, como a gente fala no direito. Mas a gente pelo menos vai buscar uma reparação. E percebam, para você que está em casa, não se esquecer disso e entender, para a gente resumir, todo o Instituto da Reparação Civil, ele é baseado numa tentativa de transformar essa situação em um caráter pedagógico. Ensinar para a população que existem limites. Ensinar para o violador que ele vai responder. E mostrar para você que está nos assistindo, dentro desse contexto de situações que a gente discutiu aqui, do dia a dia inclusive, que você tem seus direitos, mas você também tem suas obrigações. O programa Questão de Direito tem essa intenção, trazer para você de forma clara, para que você entenda, para que você conheça, para que você a partir de agora possa discutir inclusive e difundir essas ideias. Mas nunca se esqueça, você, enquanto ser humano, precisa, merece ser respeitado. Mas também você, enquanto ser humano, enquanto um par, enquanto igual, também precisa e tem a obrigação de respeitar as outras pessoas. O programa Questão de Direito encerra por aqui. Tema muito interessante. Eu quero agradecer aqui a contribuição brilhante da professora Rosemary Mafra. Quero agradecer aqui também ao Mauro. Quero agradecer aqui ao curso de Direito, à TV Univale, à nossa Univale, por estar proporcionando esse meio, esse canal de comunicação, para que o Instituto Jurídico, o ensino científico que é discutido dentro da universidade, possa chegar até a comunidade. A nossa intenção aqui é essa, a nossa visão, a visão da Univale é essa, e nós estamos aqui para servir. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa Questão de Direito.